Quero falar com você que é membro da Catedral Evangélica, você que frequenta os cultos aqui na Catedral, você que participa pela internet, você que é amigo da Catedral Evangélica. A palavra de Deus no Salmo 125 assim diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Nós estamos vivendo dias difíceis. A crise de saúde, a pandemia na qual nós estamos mergulhados, exigirá de nós prudência, cuidado, adesão a todas as normas que estão sendo divulgadas pelas autoridades sanitárias, mas também requererá de nós que permaneçamos firmes na fé. Essa crise vai passar e nós sairemos fortalecidos dela à medida que nos aproximarmos de Deus, que cultivarmos a nossa comunhão com Deus. Quando nós iniciamos a transmissão dos cultos pela internet, isso no ano de 2008, eu não podia imaginar que um dia esse recurso viesse a se tornar tão importante para a nossa unidade como povo de Deus, para que a nossa comunhão com Deus seja fortalecida. É isso que nós teremos nesse próximo domingo. O momento não é de pânico, o momento é de esperança, de confiança em Deus. Deus está presente em todos os momentos da nossa vida e não será diferente nesse momento. Quero convidá-lo para unir-se a nós. Tenho certeza que Deus trará uma palavra muito especial para a sua vida nesse domingo em que estaremos reunidos. Que a paz de Cristo guarde o seu coração e a sua mente. Que Deus o abençoe. Olá, quero agradecer pelo convite da Primeira Igreja para eu estar aqui hoje conversando com vocês sobre o tema saúde emocional e autoconhecimento. Para iniciar nossa aula, eu quero convidar você à leitura de alguns versículos do Salmo 139, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e é sobremodo elevado e eu não o posso atingir. O salmo que nós estamos lendo é um salmo de Davi, e que nos fala sobre como Deus nos conhece. Davi tinha consciência de que Deus nos conhecia profundamente. Antes mesmo de sair a palavra da nossa boca, diz o salmista, o Senhor já conhece e sabe perfeitamente o que nós pensamos e o que está no nosso coração. A nossa discussão hoje é como que nós podemos transformar o conhecimento em nós mesmos. Deus nos conhece, mas e o quanto nós nos conhecemos? E o quanto o autoconhecimento pode nos beneficiar e pode promover em nós uma saúde emocional de boa qualidade. Eu sou psicólogo, além de pastor, e eu tenho observado no consultório que muitas pessoas sofrem porque se negam ao autoconhecimento. E o tema da nossa discussão hoje é esse: saúde emocional e autoconhecimento. Muito bem. Por que nós precisamos nos conhecer? Nós precisamos nos conhecer por algumas razões. Primeiro, a primeira delas é porque Deus nos fez, cada um de nós, seres únicos, singulares. E nós precisamos nos conhecer para explorar a singularidade do nosso ser. Quando nós não nos conhecemos, nós deixamos de explorar aspectos que são muito positivos
e que podem nos ajudar em muitas áreas da nossa vida. Nós precisamos nos conhecer para explorar os nossos talentos, os nossos dons, os nossos pontos fortes, as nossas virtudes. Nós precisamos nos conhecer melhor para entender as nossas fraquezas, os nossos pontos vulneráveis. E saiba, ninguém é feito só de pontos positivos. E também ninguém é feito só de pontos vulneráveis e negativos. Nós somos um misto de fatores positivos e negativos. E o autoconhecimento é um processo de descoberta, de autoconhecimento, que nos leva a ter plena consciência daquilo que nós somos. Nós precisamos nos conhecer também para entender como que a nossa vida pode ser inserida num projeto de crescimento pessoal. Quando nós estamos pensando em nos autoconhecer, nós também estamos embutindo no coração o desejo de ser pessoas melhores e de ter um autoconhecimento como ferramenta de crescimento pessoal. Precisamos nos conhecer para fugir de uma coisa muito comum nos dias de hoje, que a gente observa especialmente nas redes sociais, que é o autoengano. Muitas pessoas se enganam, se iludem com elas mesmas, apenas porque não se conhecem. Nós precisamos de autoconhecimento para encontrar satisfação na nossa vida interior e também satisfação nos nossos relacionamentos. Quando nós não nos conhecemos, nós temos muita dificuldade de nos relacionar com o nosso mundo interno, o que a psicologia chama de autoconsciência. Temos dificuldade de encontrar motivação nos momentos de dificuldade da vida, nos reveses que nós sofremos na vida. E aí nós precisamos encontrar automotivação. Se nós não nos conhecemos, nós também temos dificuldade para isso. Há um texto muito bonito que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, em 1 Crônicas, capítulo 17, e você vai ver nesse texto, que é um texto muito bonito, um texto de Davi, 1 Crônicas 17, 16, em que Davi, conversando com Deus, ele faz uma pergunta que é a pergunta que nós queremos fazer aqui. A partir do versículo 7, é um texto muito bonito, e no versículo de número 16, diz assim: Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu? Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Davi é conhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. E ele fez essa pergunta para Deus: quem sou eu? Ou seja, Davi estava querendo, neste versículo, se descobrir, se perceber. Davi estava querendo trilhar o caminho do autoconhecimento. Ele estava dizendo, em outras palavras: o Senhor me conhece, como nós lemos no Salmo de Davi, número 139. Mas eu não me conheço. Quem sou eu? Por que a gente precisa de autoconhecimento? Há um livro que eu recomendo a sua leitura, recomendo fortemente para você que está participando conosco desta aula. Um livro muito simples, pequeno, inclusive um livro ilustrado, excelente para quem não tem hábito de leitura, mas para quem tem hábito de leitura vai gostar também, que é um livro de um padre católico americano que se chama John Powell. E um livro que eu indico para os meus alunos na disciplina de Psicologia e Autoconhecimento lá na FATIP, que se chama Por que tenho medo de lhe dizer quem sou? Esse é o título do livro. É um livro muito agradável de se ler. Na verdade, o livro faz a discussão do porquê nós relutamos em buscar o autoconhecimento. E nós, olhando este livro e fazendo uma discussão sobre autoconhecimento, nós podemos fazer um link
muito positivo, por exemplo, com autoconhecimento, saúde emocional e espiritualidade sadia. Quando nós nos conhecemos e caminhamos no sentido do autoconhecimento, nós podemos buscar satisfação emocional, que também vai desembocar na nossa satisfação espiritual. Uma espiritualidade saudável nasce de um coração saudável, de uma vida interna saudável. Nós precisamos nos conhecer para que nós consigamos também transformar a nossa vida num caminho de adoração a Deus. Quando nós nos conhecemos e nos descobrimos, passamos a valorizar aquilo que temos de positivo, agradecemos a Deus pelos dons e talentos que Ele nos deu e trabalhamos duramente com aquilo que nós precisamos melhorar, porque reconhecemos nossos problemas, dificuldades, falhas e áreas da nossa vida que precisam ser ajustadas. Nós também podemos avançar no nosso padrão de comunhão. As pessoas que não se conhecem, em regra, são as pessoas que mais encontram problemas de relacionamento, mais enfrentam dificuldade no relacionamento com as pessoas, com os pares. Pode ser com o cônjuge, com os filhos, com as pessoas da igreja, com os colegas de trabalho. O autoconhecimento é um caminho muito positivo para melhorarmos a nossa ligação com as outras pessoas. E como nós somos seres sociais, nós não podemos viver isolado das pessoas e o autoconhecimento é uma tarefa importante para a nossa vida no sentido de crescimento. Um exemplo de que porque você precisa de autoconhecimento é para adquirir algumas habilidades que atualmente estão sendo valorizadas, inclusive na medicina. No último Congresso Brasileiro de Cardiologia, que aconteceu aqui em São Paulo, houve uma discussão interessante que contemplou uma recomendação aos cardiologistas para que eles insistam que os pacientes exerçam vida espiritual, exerçam espiritualidade sadia. E quando eles falam de espiritualidade, não necessariamente estão falando de religião ou de religiosidade, mas estão falando de alguns elementos da espiritualidade que podem contribuir com o crescimento pessoal e com a prevenção de doenças cardiovasculares. Um elemento dessa lista é a capacidade de perdoar. Muitas pessoas não conseguem perdoar. E os relacionamentos ficam truncados porque nós, como humanos, o tempo todo nos ofendemos, nos alteramos, nos espezinhamos mutuamente. E se nós não aprendemos a perdoar, nós sofremos com isso. Quando nós nos conhecemos, nós conseguimos entender qual é o processo que envolve o perdão, ou que precisa envolver, para que nós aprendamos a perdoar as pessoas que estão à nossa volta e nos livrar do fardo de não perdoar as pessoas que estão conosco. Outro elemento importante é que quando nós nos conhecemos, nós conseguimos amealhar ferramentas para enfrentar as dificuldades da vida. Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, trabalha num processo de autodescoberta e de autoconhecimento e diz que a autoconsciência é o elemento importante do autoconhecimento que vai fazer com que as pessoas sejam capazes de enfrentar com maestria os reveses da vida. Por isso o autoconhecimento é fundamental na nossa vida, na vida do cristão, na vida de qualquer pessoa. Nós estamos diante de uma tarefa muito difícil nos tempos de hoje. Porque hoje há uma idolatria do autoengano, uma idolatria da aparência, uma idolatria daquilo que é exterior. Quando a Bíblia nos diz, lá em Samuel, que Deus vê o interior, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração e vê o interior, Deus nos conhece por dentro.
mas ele também nos deixa a missão de nós nos conhecermos cada vez melhor como pessoas. Algumas perguntas para o nosso autoconhecimento que podem contribuir com a nossa saúde emocional. Quais são os nossos desejos ou pretensões? Quais são os desejos que mais ocupam o seu coração? Cada um de nós conhece o lado sombrio, escondido, oculto, o lado que só nós mesmos temos contato e que envolve as nossas pretensões e os nossos desejos. Freud foi alguém que descortinou o ser humano como sendo alguém portador de desejos muitas vezes impublicáveis. E todos nós temos os nossos. Quais são os nossos maiores desejos e as nossas maiores pretensões? Entrar em contato com desejos e pretensões que muitas vezes são obscuros e preocupantes é um caminho interessante para o autoconhecimento. Quando nós lemos no início da aula de hoje o Salmo de número 139, Davi está abrindo o coração diante de Deus e dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Quando eu me deito, quando eu me levanto, por onde eu vou, o Senhor está comigo. Eu não tenho onde me esconder do Senhor. E nós também não podemos nos esconder do nosso próprio interior. Saber o que acontece dentro de nós é uma tarefa importante para o nosso crescimento como pessoas. O que tem mais ocupado o nosso pensamento? Nós encontramos o apóstolo Paulo dando uma lista de coisas sobre o que deve ocupar o nosso pensamento. O que é amável, o que é honrado, o que é o que é bom. E muitas vezes o nosso pensamento é ocupado por preocupações, por tensões. Nosso pensamento muitas vezes é ocupado por sentimentos, sensações, por lembranças que não nos fazem bem. Muitas vezes o caminho é tentar fugir de maus pensamentos, mas o autoconhecimento é a proposta de nós enfrentarmos aquilo que nos importuna interiormente. Se temos pensamentos que nos perturbam, que nos acusam, que nos rebaixam, que nos incomodam, que nos envergonham, esses pensamentos precisam vir à tona e nós precisamos buscar o autoconhecimento. Como que nós administramos o nosso tempo? Muito do que acontece conosco na sociedade hoje tem a ver com o nosso tempo. Quando nós temos tempo vago, fazemos o quê? O que nos dá prazer no nosso tempo vago? Com que nós estamos ocupando os nossos minutos preciosos? Como é que nós estamos remindo o tempo porque os dias são maus? De que maneira nós estamos administrando isso? E quando nós fazemos essas perguntas para nós mesmos, nós estamos iniciando uma trilha de autoconhecimento. Além disso, num momento muito capitalista que nós estamos vivendo no mundo, e vivemos num mundo predominantemente que idolatra o dinheiro, quais são as ligações que nós temos com o dinheiro? O que nós fazemos do dinheiro? O dinheiro para nós nos satisfaz ou nos escraviza? O dinheiro nos preocupa ou nos alivia? Que ligação nós temos com o dinheiro e com esse mundo capitalista que está ao nosso redor? Como isso se dá dentro de nós? Isso tudo faz parte de um roteiro de perguntas que nós precisamos fazer para nós mesmos para chegar a um melhor nível de autoconhecimento. Quais são as figuras, pessoas, personagens, celebridades que nos causam admiração? Raramente nós paramos para pensar a respeito disso, mas quando nós começamos a olhar e perceber que há um rol de pessoas ou um rol de personagens públicos que nos fazem crescer em admiração, nós temos muita admiração por essas pessoas, isso tudo coincide com alguma coisa que está dentro de nós. Isso também é uma boa pergunta para o nosso autoconhecimento. Com quem nós gostamos de andar? Que tipo de pessoas são as pessoas que nós procuramos? É muito comum no consultório nós encontrarmos homens e mulheres com a queixa recorrente de que tendem a se filiar,
conectar a pessoas que são negativas, pessoas que são prejudiciais à sua própria saúde emocional, pessoas que não os levam ao crescimento e ao desenvolvimento, como dizem no popular, pessoas que nos puxam para baixo. Há outras pessoas que tentam se vincular e andar com pessoas que definitivamente não estão interessadas nelas. Com quem nós temos andado? O que tem motivado a nossa busca de vínculos e de amizade com as pessoas? O que nos diverte? Estamos num tempo em que o entretenimento tem sido cada vez mais tido como um material a ser consumido. Qual é o nosso entretenimento? O que nos diverte? O que ocupa o nosso pensamento? O que tem sido a nossa atividade de recreação e de alegria? Nós percebemos pelas redes sociais que há pessoas que se divertem com a desgraça dos outros. Há pessoas que se divertem com a tragédia humana. Há pessoas que têm divertimentos extremamente sadios, saudáveis. Como tem sido o nosso divertimento? São perguntas que nós fazemos para chegarmos ao nosso autoconhecimento. Bom, além disso, nós começamos a perceber, depois de tudo que nós já vimos até agora, que o autoconhecimento não é uma tarefa muito simples. O autoconhecimento é uma jornada que muitas vezes é dolorosa, é difícil. Mas em algum momento nós precisamos fazer como Davi. Senhor, quem eu sou? Quem sou eu? O que o Senhor espera de mim? Nós, quando lemos Isaías capítulo 6, nós vemos o chamado do profeta e nós ali observamos que Isaías, diante do trono do Senhor, vendo a glória do Senhor, ele diz, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de lábios impuros. E naquele momento ele entrou em contato com o que tinha de pior do seu coração. É uma jornada de autoconhecimento, dolorosa, difícil, mas necessária, especialmente para nós que queremos viver para a glória de Deus. E eu quero deixar com você 5 caminhos para que você trilhe o autoconhecimento. Primeira coisa é perceber que Jesus Cristo, o nosso paradigma, era alguém que se conhecia profundamente. E Jesus nutria o seu processo de autoconhecimento com uma vida devocional diante do Pai. Primeira dica que nós temos agora, como caminho para autoconhecimento, é nós nos colocarmos na nossa agenda como prioridade uma vida devocional de encontro conosco mesmo e com Deus. A leitura da Bíblia nos ajuda no autoconhecimento. A Bíblia é uma coleção de história de personagens que se relacionaram com Deus. Alguns muito parecidos conosco, alguns muito parecidos, outros nem tanto. No entanto, quando nós lemos a palavra, nós percebemos o quanto semelhanças e diferenças estão sendo marcadas nas personagens da Bíblia e na nossa vida como personagem cristã no nosso tempo de hoje. Por isso, a Bíblia lida de maneira sincera, descartando-se aquelas leituras literais e fundamentalistas que muitas vezes nos prejudicam. A Bíblia pode ser um manual de libertação para o nosso autoconhecimento. Buscar conhecer a vida de pessoas que foram íntegras diante de Deus na Bíblia poderá ser um caminho interessante para nós entendermos de que maneira nós podemos modificar a nossa vida. A vida de oração está embutida na vida devocional.
A oração é um caminho de autodescoberta e de autoconhecimento. Quando nós nos colocamos diante de Deus em oração, no nosso tempo de vida devocional, nós somos descortinados diante de Deus e nós mesmos entramos em contato com aquilo que está dentro de nós, com as preocupações, com as demandas, com as dificuldades, com as lutas, com as derrotas, com as vitórias, com os defeitos, com as virtudes. Por isso, o primeiro caminho dos 5 caminhos que eu quero sugerir para você, do autoconhecimento, é o investimento numa vida devocional sincera e autêntica diante de Deus. Nós podemos indicar como segundo caminho uma rica vida comunitária. Estamos em tempos de pandemia e a maior parte dos templos hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, a maior parte está fechada. E isso significa dizer que a nossa vida comunitária está extremamente prejudicada. Mas isso vai acabar. Em poucos meses, nós esperamos, a vida vai começar a tomar o seu rumo mais natural. E nós voltaremos a manter contato com as pessoas. Precisamos entender que a vida comunitária precisa ir além da vida da internet, além das coisas que estão acontecendo na tela do computador. A vida comunitária precisa ser alguma coisa que envolva contato com outras pessoas. Invista na sua vida comunitária. O meu desejo é que você consiga viver com pessoas, e viver com pessoas nos faz entender um pouco como nós somos. Em tempos de pandemia, nós estamos vivendo o isolamento. E o isolamento, ele tem impedido que nós usemos a nossa vida comunitária como paradigma para autoconhecimento. É quando nós conhecemos o outro que nós nos entendemos. A criança pequena, recém-nascida, de dias e meses, percebe que ela é ela mesma quando ela se relaciona com a sua mãe. E nós sabemos quem nós somos quando nós nos relacionamos com as outras pessoas que estão ao nosso redor. A terceira dica é a vida com os diferentes. Sabe, está havendo uma tendência de nós vivermos em guetos, vivermos em núcleos fechados, onde nós só nos relacionamos com os iguais. Há um livro muito interessante que li recentemente, há uns 2 anos, que se chama 10 argumentos para você deletar as suas redes sociais agora. É um estudo sobre como as redes sociais estão fazendo com que nós vivamos em tribos, em convívio com pessoas que pensam exatamente como nós, e como nós temos nutrido ojeriza por pessoas que pensam diferentes de nós. Por isso, viver com pessoas diferentes tem um custo, é lógico, mas também tem ganho. E nós nos percebemos e nos descobrimos quando nós nos relacionamos com as pessoas que são diferentes de nós. O quarto e penúltimo caminho é a busca do silêncio. Há um livro interessante que se chama Andando com o Tanque Vazio. É um livro que eu tenho indicado para os meus alunos na Faculdade de Teologia, porque é um livro que relata a trajetória de um pastor americano, Wayne Cordeiro, que experimentou uma síndrome conhecida como síndrome de burnout, e que se envolveu com um quadro depressivo e com uma depredação da sua própria saúde emocional. E um caminho para se autoconhecer e para sair daquele fosso que ele tinha se envolvido foi ir até um lugar em que havia um rito de absoluto silêncio. Vivemos tempos muito barulhentos, vivemos tempos em que há muito ruído, muita fala, muita confusão. Nós precisamos às vezes parar num lugar e ouvir a nossa voz interior. Jung dizia que quando nós ouvimos a nossa voz interior, nós estamos próximos de ouvir também a voz de Deus. Por isso,
parar de ouvir as muitas vozes e os muitos ruídos que estão à nossa volta, esse pode ser um bom caminho para nós encontrarmos o nosso autoconhecimento. E por último, e não menos importante, é buscar ajuda e orientação de pessoas que podem contribuir conosco no sentido de nos ajudar a entrar na trilha do autoconhecimento. Uma boa psicoterapia, individual ou de grupo, pode ser um bom caminho para quem quer descobrir-se e entrar na trilha do autoconhecimento. Infelizmente, no Brasil, psicoterapia tem sido uma atividade de elite e poucas pessoas têm tido acesso. Mas se você pode, invista na psicoterapia como um caminho de autoconhecimento. Eu posso terminar essa nossa aula dizendo para você que se você quer uma vida emocional e espiritual saudável, você precisa investir no seu processo de autoconhecimento. Esse é o meu desejo e a minha gratidão por você ter participado comigo até agora. Muito obrigado por estar comigo, muito obrigado por participar dessa aula. O meu desejo é que você cresça enquanto pessoa e enquanto cristão. Deus abençoe sua vida.